Olá, muito bom dia para você que acompanha o Canal Rural nessa manhã de quarta-feira. Seja bem-vindo ao Bom Dia Senar Mato Grosso. Aqui a gente sempre traz pessoas que dividem conhecimento com você. É sempre bom poder contar sempre com a sua companhia, com a sua audiência. O tema de hoje é um tema muito legal, muito atual e que também desperta muita curiosidade, né? Ou seja, é um caminho que está sendo traçado, sendo trilhado e certamente é um caminho já do presente, mas que vai ser do futuro para muita gente. Por isso é importante você acompanhar aqui com a gente, já entender quais serão os próximos passos que provavelmente você vai adotar na sua propriedade. Hoje o assunto é pecuária 4.0, tecnologia no campo, e quem vai dividir essas informações com a gente é a Ana Luz, que é zootecnista e faz parte do time de instrutores credenciados do Senar Mato Grosso. Ana, primeiramente, bom dia, seja bem-vindo. É o que eu disse, já é realidade para muita gente, é o futuro para outras pessoas, mas todo mundo tem curiosidade em saber o que é a pecuária 4.0, a partir de que momento realmente eu posso classificá-la assim e como eu vou fazer para colocar essa novidade ou esse conceito, melhor dizendo, dentro da minha fazenda, dentro da minha propriedade, né? Bom dia, patrone. Bom dia, telespectadores, telespectadoras. É exatamente isso que você falou. Realmente é igual esse mundo digital, né? Ele veio para ficar. E realmente a gente tem que conhecer, tem que ir se adaptando ao tema, ao que significa, quais são os equipamentos, exatamente para quando a gente já ir, na verdade, começando a se adaptar a isso para incluir na nossa rotina de uma vez por todas, né? Beleza, vamos lá. Você trouxe um histórico, só para a gente recapitular, eu queria que você já Sim. começasse dividindo com a gente. Exatamente. Eu venho lá dos nossos antepassados, né? Que eles eram nômades e aí eles faziam o quê? Chegavam numa propriedade, num local, né? Extraía dali o que podia e quando não tinha mais passava para um outro lugar, por conta da necessidade. E aí o que aconteceu? Eles começaram a identificar que eles podiam plantar, que eles iam colher, podiam usar dos animais para tirar deles um pouco daquela carga pesada do trabalho e colocar nos animais. E aí eles foram conversando, eles foram trocando ideias, e aí surgiu o agronegócio e o agronegócio de fato foi se desenvolvendo. Mas eu quero trazer também a questão da Revolução Industrial. Então, no século XVIII, o que aconteceu de mais marcante, né? Foi o surgimento das máquinas a vapor, que trouxe para o campo a mecanização. Então, veio a máquina a vapor para dentro do campo, certo? Na segunda Revolução Industrial, ali no século XIX, o que teve maior referência, né, o que teve mais ênfase, foi a questão do uso do aço, energia elétrica, combustíveis derivados do petróleo. Então a gente pensa que tínhamos a máquina a vapor, agora nós temos a gasolina, certo? Então já teve uma mega evolução. No século XX, bem aí, né, a gente teve a terceira revolução industrial, que foi onde surgiram a eletrônica, os sistemas computadorizados, a robótica, maquinários, ferramentas. Aqui a gente pode chamar que já pode entender que já começou ali os aplicativos, os softwares, e é aqui que nasce a precisão. Então, quando a gente fala de tecnologia de precisão, e aí trazendo para o nosso campo a nossa realidade, agricultura de precisão, pecuária de precisão, é aqui que surgiu, foi aqui que surgiu. E na quarta revolução industrial, que é no século XXI, que nós estamos ainda vivendo, né, tem o quê? A computação, a comunicação e o controle. E o mais marcante de tudo isso, a internet das coisas e a inteligência artificial, que foi o que de fato marcou tudo isso. Perfeito. Aí você fala pecuária de precisão, eu sei que ela tem uma Isso. diferença com a pecuária 4.0 e aí você vai explicar para a gente o que é uma e o que é outra. Exatamente, exatamente. Então, o que seria essa pecuária de precisão? Todas as atividades realizadas dentro da propriedade, elas têm que ter um planejamento diário, um acompanhamento em tempo real, uma otimização de processos, repetição de forma padronizada, visando erradicar perdas e maximizar o lucro. Então aqui eu estou falando de sistemas, de aplicativo, de softwares que vão fazer esse armazenamento de dados para que eu compreenda melhor a minha produtividade, a minha propriedade, né? E tenha uma lucratividade maior. Agora, antes de você passar para 4.0, eu queria só chamar a Sim. atenção para esse ponto, eu sei que lá na frente você vai falar um pouquinho mais sobre isso, que é muito interessante, importante que também pequenos, médios produtores não tenham aquele mito de que essa tecnologia, essas possibilidades são apenas para quem são grandes produtores, né? Isso é um mito que precisa ser desmistificado, né? Sendo redundante aqui, mas é isso daí. Exatamente isso. Não, a gente não pode olhar e falar, quando a gente ouve tecnologia, você já pensa, é um aparelho, é algo
que eu nunca imaginei, é algo muito caro. E, na verdade, não é isso. É óbvio que existem equipamentos nesse nível, né? Mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de aplicações muito mais práticas e muito mais acessíveis, certo? A Ana, inclusive, separou alguns softwares aí que estão à disposição de forma gratuita. Exato. No fim do programa a gente vai trazer essa informação, então continue ligado. Vamos lá. Exatamente. Então, a gente tem aqui, o trunfo disso tudo é o quê? Exatamente integrar, né? Integrar e ajustar as informações a fim de permitir uma tomada de decisão mais assertiva e antecipada. Então, a partir de como eu olho os meus dados, eu prevejo um problema lá na frente e eu já resolvo ele. Perfeito. Aí a gente parte para a pecuária 4.0. O que seria, então, esse conceito, né, de tecnologia 4.0? É a captação de dados por um sensor, onde o processamento acontece através de um software ou uma plataforma que possibilita a inteligência artificial realizar a tomada de decisão a partir da análise desses dados. Então, aqui foi o que a gente chamou a atenção lá na revolução, na quarta revolução, né? A internet das coisas e a inteligência artificial. E a pecuária 4.0 nada mais é do que toda essa tecnologia 4.0 empregada na pecuária, certo? Então, daí o que eu tenho? Eu tenho chips, eu tenho leitor de código, eu tenho etiquetas de radiofrequência, colares de identificação, de captação, né, das manifestações e anormalidades dos animais. Eu tenho muitas opções, eu tenho inúmeros produtos a partir disso. Então, assim, já tem uma diferença com relação à pecuária de precisão. Você deriva da pecuária de precisão a um passo adiante. Isso, exatamente. É tudo aquilo, você carrega, né? Você carrega tudo aquilo da precisão e intensifica isso, buscando uma lucratividade maior. Legal. E esse é o termo da pecuária 4.0, é lucratividade. Então, quais resultados é que eu tenho a partir dessa pecuária 4.0, né? A melhora na produtividade, agregação de valor, compra e venda eficiente, diminuição de custos, bem-estar animal, que é algo que é muito necessário dentro da produção e que está em alta, né? Muito pela demanda do consumidor também. A melhora na gestão, rastreabilidade de parâmetros sanitários e qualidade de carne e o aumento da lucratividade. E aqui vale salientar que quando eu falo lucratividade, eu estou falando da propriedade como um todo. Então, eu falo de gestão, eu falo da questão financeira e eu falo da questão produtiva também. Então, é toda a tua produção, a tua propriedade sustentável. Perfeito, mas aí também existem alguns desafios, como você traz agora. Com toda certeza, que é o quê? Adotar toda essa tecnologia, conectar esses dados, ajustar processos e gerindo, então, para esse aumento de lucratividade. Que a intenção é conectar todas essas informações. Então, eu posso ter mais de um software, posso ter mais de um aplicativo e ter uma ligação entre eles que me tragam resultado de todos, para que eu não tenha que ir manualmente fazer essa busca. Perfeito. Certo? Então, aqui a gente tem mais ou menos esse conceito de internet das coisas. Não é um conceito novo, ele vem lá dos anos 70, só que ele era chamado de internet embutida. E aí, mais uma vez, dentro da indústria, surgiu uma necessidade, né, de uma otimização da cadeia de suprimentos, que aí retomaram esse conceito, mas aí trocaram o nome, que virou internet das coisas, certo? E aí consiste no quê? No monitoramento e gerenciamento dessas informações, que é exatamente toda essa junção de dados para que eu tome uma decisão. E aí isso segue até hoje. Perfeito. Vamos avançar um pouquinho com a internet das coisas. Chamou o famoso IoT, né, para muita gente que tem, trazendo essa nomenclatura também em inglês, a sigla, o pronunciamento dessa sigla em inglês. Então é a internet das coisas aí, como a Ana está traduzindo para a gente aqui. E legal você comentar, né, e trazer realmente o termo, porque a gente vai se associando a ele, né? E a gente vai tornando ele um termo mais fácil para a gente entender, para a gente trabalhar. Vamos lá. Então, essa internet das coisas, ela se encaixa no dia a dia do pecuarista. Então, na lida com o animal, ela se encaixa, na gestão das atividades, na tabulação de dados. Um exemplo muito fácil hoje em dia para nós dessa internet das coisas é a Alexa. Sabe a caixinha de som Alexa? É porque ela chega na tua casa, você fala, Alexa, liga o ar do meu quarto. E aí ela vai lá e liga. Então, é exatamente isso, é fazer a ligação de produtos ou equipamentos animados ou não. Então, no caso, o ar não é animado. Então, daí você consegue fazer essa ligação, certo? Então, qual o intuito aqui da internet das coisas, né? É a produtividade e otimização do uso dos recursos disponíveis. Então, eu preciso ter uma produtividade e otimização dos meus recursos. E aí, através dos registros que tem nos softwares, eles vão ser processados, emitidos relatórios, certo? Para que a gente tome uma decisão mais assertiva também. Então, eu tiro de mim
toda a preocupação da gestão de forma muito pesada, de analisar dados, baixar planilhas, para analisar de forma mais tranquila relatórios que já chegam de forma mais fácil para mim. Perfeito. Como você disse anteriormente, né, tem várias alternativas, vários produtos, vários softwares à disposição, né, e ver aquele que se encaixa melhor à necessidade da propriedade, ao perfil da propriedade. Vamos fazer uma pausa aqui, daqui a pouquinho a Ana volta, a gente volta aqui com o Bom Dia Senar Mato Grosso. A gente vai falar ainda sobre inteligência artificial, ela vai também trazer um esboço sobre isso. Propriedade 4.0, né, vai explicar quais são os conceitos e, claro, vai trazer aqueles exemplos aí que você, produtor rural, que ainda não está fazendo a famosa pecuária de precisão e muito menos a pecuária 4.0, pode dar os primeiros passos para transformar a sua atividade, a sua propriedade, buscar resultados melhores por meio de decisões mais assertivas com esse auxílio da tecnologia. Continue com a gente volta já. Estamos de volta ao estúdio do Canal Rural Mato Grosso aqui em Cuiabá. Este é o Bom Dia Senar Mato Grosso, hoje falando sobre pecuária 4.0, um tema muito bacana. E quem está trazendo essas informações, os conceitos e também exemplos agora nesse segundo bloco para a gente é a Ana Luz, que é zootecnista e também instrutora credenciada do Senar Mato Grosso. Ana, ficamos devendo aqui falar um pouquinho mais sobre inteligência artificial, é o que você começa agora o bloco. Vamos lá. Isso mesmo. Então, a inteligência artificial é ela que vai fazer aquela ligação e ela tem, de fato, a inteligência. Então, ela já tem ali dentro dela uma programação, né? Então, a gente já tem equipamentos, né? Que, por exemplo, analisam a variação do comportamento animal, identificam a fertilidade das fêmeas, tem sensores capazes de analisar a composição do hálito dos animais. Então, antigamente, a gente tinha que ir lá fazer essa coleta das fezes, levar para um laboratório, fazer toda uma análise, e hoje em dia um sensor desse já faz pela captação desse hálito. E aí, nos dizem que tem alguma anormalidade na dieta. Então, é muito bacana e é muito rápido, né? É uma resposta muito rápida que a gente tem. Temos as câmeras termais também. Essas câmeras termais são fundamentais nos confinamentos. E mais para frente a gente vai falar a questão de rendimento de carcaça. Elas auxiliam muito nisso. Câmeras que identificam o peso do animal também. A inteligência já está na pecuária, certo? E ela vem até para calcular e predizer o peso desse animal e também da lucratividade que ele vai nos trazer depois. Então, uma propriedade que tem a 4.0, ela tem o quê? Ela controla os seus custos, ela busca maximizar a lucratividade, acompanha o desempenho animal a partir das pesagens diárias, mensura o consumo e a conversão alimentar, utiliza equipamentos conectados entre si pela internet, identificando os animais de forma individual. Então, hoje em dia, a gente tem aplicativos, tem sensores que fazem o reconhecimento facial, tornando, talvez, daqui a uns dias, inviável a colocação de brincos, certo? E aí, claro, tudo vai ser de forma gradual, umas propriedades vão chegar nesse nível antes que outras, mas já existe isso, já existe essa ferramenta, essa opção. E assim, sempre, né, quando você busca essa tecnologia, faz essa incorporação dentro da propriedade, está buscando sempre otimizar processos, né, melhorar desempenho, ter decisões, poder tomar decisões mais assertivas com base em dados, né? Então é isso que a tecnologia vem oferecendo para a propriedade. Exatamente. E aí a gente traz aqui a questão também da subjetividade. Então, por exemplo, o score corporal do animal. Eu olho para o animal e eu avalio de acordo com aquilo que eu encontro como padrão. Então, eu entendo que é um score 1, um score 2. Então, a internet das coisas, a inteligência artificial, ela vem para tirar essa subjetividade. De fato, me dá um dado exato, certo? Então, daí o que acontece? Existe, então, essa inteligência permite personalizar os dados. Permite me trazer as informações exatas de um indivíduo. Então, eu não tenho mais médias de lote. Porque a gente sabe, né, que tem aqueles que são os melhores e os piores, e numa média a gente fica no meio termo. A gente tem como separar esses animais e unir esses animais pela eficiência deles. E a gente melhora o nosso rebanho assim, Perfeito. certo? Então, nós temos aqui sensor que cria... O que acontece, né? A inteligência artificial faz? Através do sensor, cria algoritmos através da leitura das atividades e define o comportamento da vaca, do boi. E aí me fala, ele está muito tempo ruminando, ele está ruminando pouco, isso quer dizer que ele está bem ou está mal, ou ele passou por algum estresse. Então, isso já aciona um alerta lá no celular do produtor e fala, nossa, eu tenho que olhar meu animal, eu tenho que passar a ver o que está acontecendo. E aí, nesse próximo slide, é uma atenção muito grande,
Porque a gente tem o quê? Esse estudo que foi feito pelo Francisco Villa, né, o diretor da Sociedade Rural, ele fala que 60% dos pecuaristas em atividade vão desaparecer em 20 anos. Isso é muito preocupante, mas se ele entender, se adequar e começar a trabalhar com essas tecnologias, ele vai conseguir se manter no mercado. Pois é, isso aqui já é um recado para aquela pessoa, né, que ainda pensa que pode manter os mesmos processos de anos atrás e décadas atrás, né? O caminho vai acabar sendo esse aqui, né? O desfecho vai ser esse, né? Esse é um alerta de um estudo feito pela Sociedade Rural Brasileira, como você destacou, né, pelo Francisco Villa, e justamente aponta o que virá a acontecer de um momento tão breve, né? A gente está falando de 2 décadas aí, pessoas deixando a atividade, né, sendo tiradas da atividade, vamos dizer assim, justamente por ineficiência e por não conseguir fechar custos, não conseguir fechar a conta, né? E aí justamente, se você não buscar alternativas para otimizar o processo e buscar melhor desempenho, a tecnologia como aliada, realmente esse vai acabar sendo o seu desfecho. Exatamente. Então, por isso que a gente tem que acatar, assim, né? Olhar com bons olhos. Vamos olhar na curiosidade de conhecer primeiro, antes de já criar uma repulsa, né? E aí eu quero trazer aqui essa fazenda Santa Amália, que é aqui em Tangará, Mato Grosso. O que eles fizeram? Eles começaram por um pedaço da propriedade. Então, eles trabalham com confinamento lá e o que eles implantaram? Eles priorizaram a questão alimentar dentro do confinamento. Então, eles colocaram a internet das coisas, colocaram a inteligência artificial nelas. Não tem aquela coisa absurda de um sensor gigante ou uma câmera enorme, mas tem um vagão, tá ali ó, no canto. E nesse vagão ele tem essa caixinha azul no canto, aqui ó, isso. Aqui no cantinho aqui. Exatamente. Última foto do lado esquerdo do seu monitor tá aqui ó, cantinho aqui no vagão. Isso, muito obrigada. Esse sensor aí, ele faz o quê? Ele pesa todo o vagão e ele mede também, a partir daquilo que está sendo jogado para fora e diminuído do vagão, é o que ele precisa colocar nessa linha de coxo. Então, ele coloca com exatidão a quantidade que aqueles animais que estão ali precisam. E um dado importante, o funcionário, né, o colaborador, ele está com um tablet ou um celular e ele olha a linha de coxo após o consumo do animal e ele avalia esse coxo. Ele fala, sobrou, não sobrou, precisa colocar mais, e ele alimenta essa plataforma. A partir desse momento, acontece a inteligência. Ele colocou aqui, cai lá no sistema e na próxima rodada, ou seja, na próxima vez que o vagão for passar, ela já desconta ou 500 gramas, 1 quilo, 2 quilos, dependendo, claro, da avaliação que ele fez de coxo. Ou então ele até acrescenta. Isso sem alteração alguma, simplesmente pela tabulação dos dados, né? Perfeito. Por colocar os dados. Um ótimo exemplo. E aí eu trouxe algumas fotos da propriedade, então aqui na foto do meio, embaixo, nós temos a foto da recria dele, onde ele analisa isso desde a recria. Então ele tem toda a pesagem do animal, toda a alimentação, todo o desempenho desse animal e ele vem crescendo e se desenvolvendo. Muito além daquela balança no vagão, ele tem essa balança que fica na parte interna, que ele consegue avaliar tudo o que está acontecendo lá fora. Então aqui nesse visor ele vai apitando, vai mostrando para ele tudo que está sendo lá fora. Com essas iniciativas, o que ele está tendo de resultado pelo que você já conversou? Já consegue mensurar alguma coisa? Já. Ele consegue já ter lotes de animais mais pesados, ele consegue fazer uma separação de lote muito mais homogênea. Ele teve um ganho de retorno mesmo, porque ele conseguiu ser mais assertivo no rendimento de carcaça que ele teve. Porque ele tem todo o histórico de um animal desde a recria. Então, ele teve a entrada desse animal, ele pesa, e aí ele faz todo esse acompanhamento depois. E é interessante que ele faz a pesagem dos animais por 3 vezes. Quando vem para a propriedade, depois quando ele sai da recria, vai para o confinamento e quando ele vai direto para o embarcadouro, né? Legal. Eu sei que você separou mais exemplos e a gente tem os aplicativos para mostrar, então a gente vai ter que dar uma corrida agora para conseguir trazer tudo que você preparou para a gente de informação. Isso. Muito legal, vamos lá. Aqui a gente tem o comentário do dono, né, que é o José Renato, e ele fala que ajudou a evitar falhas de digitação, evitar a subjetividade do olhar, os apontamentos. Então, eu acho que foi assim, eu acho que foi aquilo, não dava uma exatidão, certo? E aí, como que aconteceu tudo isso? Ele foi trabalhando, ele foi se organizando para ele conseguir fazer esse investimento. Então, ele fez um investimento de 40 mil há 3 anos atrás, e esse investimento foi em hardware, computador, mini computador, tela touch, adequar a propriedade à internet, certo? E aí tem o custo mensal da plataforma. E ele fala que a cada resultado, ele vai automaticamente ser registrado nesse mini PC que está dentro do caminhão,
que joga a ração, que libera a ração, certo? Isso já conecta no Wi-Fi, vai para o servidor e acontece toda essa conversa. Perfeito. E o que é interessante aqui, olha o comentário dele. Como proprietário, gostei muito, mas não adianta só o proprietário gostar, precisa toda a equipe ver sentido na utilização dessa tecnologia. Perfeito, excelente. Zé, obrigado por dividir essa sua realidade com a gente. Vamos lá, vamos adiante. A gente tem 2 minutinhos. Então, aqui ele tem o sem a tecnologia e com a tecnologia. E ele fala que decisões assertivas, leitura exata, balança inteligente no caminhão, que eliminou despesas, desperdícios, fez com que eles produzissem muito mais arroba com menos custo. Excelente. Isso foi fascinante na questão financeira, né? Fora que cria todo um histórico. Então, a gente entende que é inevitável e não tem como ficar fora disso. A Pecuária 4.0 chegou e revolucionou tudo. Perfeito. E aqui nós temos a Embrapa, que é o nosso maior fornecedor agora de aplicativos, né? Nessa tela tem alguns, olha essa próxima tela, a quantidade de aplicativos que nós temos, todos gratuitos. Esse para Android e esse para iPhone, iPads, enfim. Obrigado pela sua participação, suas informações. A gente correu um pouquinho aqui porque o tempo acabou ficando curto, mas estão aí as informações. Você pode rever esse programa, né, no site do Canal Rural, no blog do Canal Rural Mato Grosso. E se você quiser mais informações sobre esse tema, entre em contato com o Sindicato Rural do seu município e leve a equipe do Senar para dividir esse conhecimento com você. Obrigado pela sua companhia, sua audiência. Fiquem bem. Até nosso próximo encontro.